Vamos agora trabalhar com as ações exacionais e as anti-exacionais, ou seja, as ações de iniciativa por parte do fisco e as ações de iniciativa por parte do sujeito passivo. Vamos ver que as ações de iniciativa do fisco são basicamente a ação de execução fiscal, a ação de medida cautelar fiscal e a ação rescisória. Já no que concerne às ações de iniciativa por parte do sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário, temos a ação anulatória de débito fiscal, temos a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, temos a ação de restituição do pagamento indevido ou de repetição de indébito tributário, temos o mandado de segurança, temos a ação consignatória em pagamento e também temos a nossa querida ação rescisória também para o contribuinte nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Então é isso que vamos trabalhar a partir de agora, tendo uma visão geral dessas ações de iniciativa por parte do fisco e essas ações de iniciativa por parte do sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário. Então veja que as ações exacionais vêm de exação fiscal, ou seja, de tributação, ligadas à cobrança. Estão ligadas à iniciativa do fisco, que é o sujeito ativo, e o contribuinte é o sujeito passivo no âmbito da relação material. Já as ações anti-exacionais, o contribuinte é o autor e a fazenda é ré. Veja que, em relação às ações exacionais, temos aí como a principal a ação de execução fiscal, que é a ação de cobrança de dívidas tributárias e de dívidas não tributárias nos termos da Lei 6.830 de 1980, que trouxe aí diversas novidades à época em que, e essa lei, à época, por quê? Porque essa lei é antiga, né? Essa lei aí já tem 34 anos. Então, verifique que está na hora de uma nova lei de execução fiscal, mas, enfim, no dia de hoje ainda está vigente a nossa lei 6.830 de 80, que parece que foi criada para não funcionar. Mas é o que temos. E se é o que temos, é o que cai em prova e é o que você deve saber para concursos públicos. Então, é a ação que dispõe a Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos, sejam tributários ou não, desde que inscritos em dívida ativa, como você bem já sabe, como estudou na unidade passada, a dívida ativa. Veja que pode haver, isso é importante, segundo a jurisprudência tributária, pode haver execução fiscal de uma fazenda pública contra outra fazenda pública, ou seja, se o município está devendo à União, se o Estado está devendo à União, se o município está devendo a outro município, é possível a utilização da ação de execução fiscal. Perceba que, nesse caso, existem decisões que determinam a intervenção do MP, porque há um interesse público aí nítido e patente na situação. Temos aí a ação cautelar fiscal, que vamos estudar. Tem, por fim, tornar disponíveis os bens do contribuinte. A ação de medida cautelar fiscal é utilizada para aquele contribuinte fraudulento, que quer se desfazer dos seus bens e tem uma dívida tributária. Então, já se pode, de forma cautelar, ingressar no judiciário para preservar o patrimônio desse contribuinte para fim de pagamento de futura dívida tributária, ou de dívida tributária já atual, apenas para que se preserve este patrimônio. Veja que só pode ser intentada contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, regularmente constituído em procedimento administrativo. É importante aí, e a lei que regula a medida cautelar fiscal, é a Lei 8.397 de 92, que trata da cautelar fiscal e diz em seu artigo 2º que a medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário quando o devedor, sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado. Então, veja, a pessoa não tem domicílio certo e
se verifica a situação que ele está, por exemplo, se desfazendo dos seus bens. É possível, né, se ele tem essa dívida, se utilizar da medida cautelar fiscal para que preserve aquele patrimônio para pagamento da dívida tributária. Veja que também, no caso, mesmo tendo o domicílio certo, se o devedor ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o próprio adimplemento da obrigação. Então, se ele tenta, né, se tornar um foragido, né, na palavra de se ausentar em situação em que não pode, para fim de pagamento, tentando aí, procurando aí não pagar aquela dívida que ele tem com a Fazenda Pública, é possível o uso da cautela fiscal. Agora, veja que a cautela fiscal ela pode ser utilizada tanto para a dívida tributária como para a dívida não tributária, assim como a lei de execução fiscal. Isso é importante que você tenha, que fique isso na sua mente, e vamos estudar mais detalhadamente, logo, essa lei 8.397 de 92, ainda nessa unidade temática. Veja em relação à ação rescisória. É aquela ação que pode ser intentada tanto pela Fazenda Pública, é uma ação, nesse caso, exacional, como pelo contribuinte, e aí será considerada uma ação anti-exacional, pode ser utilizada com o trânsito em julgado da sentença favorável ao contribuinte, tem um prazo de 2 anos, proferida em ação anulatória de lançamento tributário ou ação declaratória, pode a Fazenda Pública promover aí essa ação rescisória, claro, nos termos do artigo 485 do CPC, do Código de Processo Civil. Veja também agora, por outro lado, de outra banda, as ações anti-exacionais, ou seja, as ações de iniciativa do sujeito passivo da relação tributária, as ações de iniciativa por parte do contribuinte. Temos aí a famosa ação anulatória do débito fiscal, que consiste em propor uma ação de rito ordinário, visando anular o lançamento ou a decisão administrativa por entender que é ato ilegal. Então, veja que parte da doutrina entende que a ação anulatória é utilizada quando já há a constituição do crédito tributário, ou seja, ela visa realmente anular o lançamento tributário, tornar esse lançamento tributário inválido, porque ele está desobedecendo algum requisito formal ou material estabelecido pela legislação tributária. Temos a nossa querida ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Distingue-se essa ação declaratória de inexistência de relação tributária da ação anulatória em razão do pedido, uma vez que a ação declaratória pede-se apenas a declaração de existência ou de inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Normalmente, se entende que a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ela pode ser utilizada antes da constituição definitiva do crédito tributário, pode ser utilizada antes do lançamento tributário. Veja que temos aí a nossa querida ação de consignação em pagamento, que é regulada pelo artigo 164 do CTN, em que a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente nos casos de recusa de recebimento ou subordinação desse recebimento ao pagamento de outro tributo ou penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória, subordinação do recebimento do valor pelo contribuinte ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal, ou a exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Isto é, por exemplo, nessa terceira situação, a ação consignatória em pagamento visa, né, combater a bitributação. Ou seja, por exemplo, quando o Estado está cobrando ICMS e o município está cobrando ISS sobre o mesmo fato gerador, sobre duas pessoas jurídicas cobrando sobre o mesmo fato o tributo. O contribuinte vai pagar os dois sobre o mesmo fato? Se é um fato só, em regra não. Então ele pode se utilizar da ação de consignação em pagamento. Também no caso em que se está exigindo obrigações tributárias acessórias sem fundamento legal, né? Ou nos casos em que não se está recebendo os valores que o contribuinte quer pagar,
ou está subordinando esse recebimento ao cumprimento de exigências sem base legal. Então, em todos esses casos, pode-se ingressar com ação de consignação em pagamento, que, se julgada procedente, isso é bom que se deixe claro, pode extinguir o crédito tributário. Temos também a ação de repetição de indébito, que é a ação de procedimento ordinário, caracterizando-se por seu objeto específico, na qual o autor pede que a Fazenda Pública seja condenada a restituir o tributo pago indevidamente. E aí, ela é, e vamos estudar isso, regulada pelos artigos 165, no caso de tributos diretos, e no caso de tributos indiretos, pelo artigo 166 do CTN. Então, a ação de repetição de indébito tributário, também chamada de ação de restituição de pagamento de tributo indevido, é quando o contribuinte, ou sujeito passivo, ou responsável tributário, verifica que arcou com um ônus tributário e esse ônus tributário não tinha fundamento na lei. Ou esse ônus tributário, ele é inconstitucional. Então, eu posso entrar com ação para pedir a restituição desse pagamento, que é ilegal, que é indevido, nos termos tanto do artigo 165 como do artigo 166 do CTN para os tributos indiretos. Vamos estudar essa ação. Temos também, claro, para fins de ação também do contribuinte, a ação rescisória, que ele também pode propor com o trânsito em julgado da sentença favorável à Fazenda Pública em qualquer ação na qual tenha sido discutida a questão tributária. Pode o contribuinte promover a ação rescisória do julgado se ocorrer uma das hipóteses de cabimento desta prevista no artigo 485 do CPC e, claro, que ainda esteja no prazo legal, ok? Por fim, ainda temos, e é importante salientar, o mandado de segurança, que recentemente houve a publicação de uma lei nova contra um ato ilegal de uma autoridade administrativa quando há a desobservância de um direito líquido e certo em que não caiba habeas corpus ou não caiba habeas data. Veja que o mandado de segurança é um remédio constitucional estabelecido no artigo 5º como direito fundamental e é aplicado constantemente no direito tributário. Por exemplo, quando há uma medida coercitiva indireta para pagamento do tributo ilegal. Por exemplo, a apreensão de uma mercadoria perecível, em que o contribuinte tenha documento idôneo que comprove a posse daquela mercadoria, comprove a propriedade. Ele só não pagou o tributo. Então, não pode, como medida coercitiva, a autoridade administrativa apreender a mercadoria se ele tem documento idôneo comprovando a propriedade dessa mercadoria. Ou seja, a autoridade administrativa tem que lançar um auto de infração e cobrar esse respectivo tributo, posteriormente pela sua respectiva procuradoria, a Fazenda Pública, por meio da ação de execução fiscal, e não apreender essa mercadoria de forma ilegal. Nesse caso, pode ser utilizado o mandado de segurança em matéria de cobrança de tributos, como eu coloquei aí, toda vez que o ato ilegal da autoridade pública, toda vez que haja esse ato, que acarrete ferimento de direito líquido e certo, não caiba recurso administrativo suspensivo ou quando caiba, seja com exigência de garantia de primeira instância. Então, veja que o mandado de segurança é muito utilizado na esfera tributária, sobretudo para combater atos ilegais de autoridade administrativa, quando não cabe habeas corpus ou habeas data. Um abraço.